Olá, querido e amado irmão, desejo a você um cordial boa noite. Este é o programa Missões em Revista. A nossa Constante TV agradece a sua audiência. Pastor Jorge Max, hoje temos o senhor aqui no nosso Missões em Revista, né? E temos um convidado especial, vindo diretamente de Portugal. Sim, queridos, é um prazer estar nesse programa, cuja ênfase e propósito é manter acesa a chama missionária no coração do crente, no coração do povo de Deus. O propósito é despertar a vocação missionária, o amor pelos perdidos, o compromisso com a evangelização do mundo. O desejo deste podcast é que você, pastor, irmão, possa incendiar a sua igreja com o que ouvirá em todos os programas, os testemunhos que estão sendo dados pelos pastores, de modo que a sua igreja abrace missões e seja aquilo que ela foi destinada a ser, igreja verdadeiramente missionária. E hoje, no nosso programa e no podcast Missões em Revista, nós temos a ilustre presença do pastor Antônio Gonçalves. Pastor Antônio Gonçalves é pastor batista da Convenção Batista Portuguesa, é pastor da Igreja Batista de Leiria, que fica em Portugal. Eu, durante 3 anos e meio, estive em Portugal como missionário, tive o prazer, o privilégio de conhecer o pastor falando sobre missões no acampamento batista. O pastor esteve lá em nossa igreja no norte, em Viana do Castelo, pregando, e houve uma identificação por conta do amor a missões que eu vi no irmão. De volta para o Brasil, mantivemos o contato porque temos aí um ponto em comum que daqui a pouco nós vamos saber qual é, né? Então, pastor Gonçalves, muito obrigado pela sua presença. O senhor está esses dias conosco aqui, veio de Portugal para estar conosco. Seja bem-vindo ao podcast Missões em Verdade. Muito obrigado pelo convite que nos fizeram. É para nós um privilégio muito grande estar aqui na vossa igreja, conhecer o vosso espírito missionário e também retribuir aquilo que o irmão fez por nós quando estava lá em Viana do Castelo e nos convidou para estarmos convosco, para falarmos do projeto de Moçambique de uma forma muito específica. Os irmãos fizeram também uma campanha levantando roupa que nós acabámos por levar para Moçambique, oferta e também o vosso compromisso de estar connosco em oração. Entre muitas igrejas que nós temos em Portugal, a igreja que o irmão pastoreava e o irmão, como pastor, com o coração missionário, foram dos poucos que estiveram connosco e estão connosco num projeto missionário. Ok. Pastor, hoje, na sua experiência em Portugal, o senhor considera Portugal um país evangelizado, um país alcançado, ou é um país que precisa de missionários, precisa de reforço missionário para a evangelização? As igrejas em Portugal hoje têm um número suficiente de pastores? Conte para nós como está a realidade vocacional, pastoral, e se o irmão entende que Portugal é um campo missionário, é um desafio missionário. Sem dúvida, Portugal é um campo missionário, está muito longe de ser alcançado. Se nós tivéssemos como devemos dizer, uma escala de 0 a 20, nós estaríamos no 0,5. O número de batistas é muito baixo. Nós temos na nossa convenção, penso que neste momento, não tenho a certeza se chega a 80 igrejas para todo o território nacional e ilhas. Dentre os pastores que estão a pastorear estas igrejas, não sei dizer o número correto, o número certo, mas talvez 60% são pastoreadas por pastores que foram do Brasil.
Nós não conseguimos responder nem a 50% da necessidade. Se quisermos começar a iniciar uma frente missionária, como aconteceu, por exemplo, com Leiria, que abriu uma frente missionária na Batalha, que é uma cidade ali perto de nós, portanto, o pastor que está à frente da frente missionária é um jovem que foi daqui do Brasil. Portanto, nós temos muita carência. Poderemos dizer, o número de crentes batistas nos últimos anos cresceu. A verdade é que cresceu. Mas cresceu não pela força da evangelização do povo português, mas cresceu com a chegada de irmãos do Brasil. Portanto, eram pessoas que pertenciam às igrejas evangélicas do Brasil. Eles emigraram para Portugal, esta migração entrou nas nossas igrejas. Esse crescimento deve-se não à força evangelizadora, este é um outro problema, é um grande desafio que continua connosco. Por exemplo, posso dar como, por exemplo, a Igreja Batista de Leiria, que dentro desta área é capaz de ser uma das igrejas mais bem-sucedidas na área da evangelização. Neste momento, mais de 50% dos membros da igreja, eles são de origem brasileira. Em relação a batismos, no último grupo que nós batizámos na Páscoa, graças a Deus, 50% eram nacionais, 50% é estrangeiro. Portanto, mas entre 18, termos metade que são portugueses, é um belíssimo indicativo. É verdade. É um belíssimo indicativo. Mas Portugal é um campo missionário aberto. E como, pastor, o irmão vê se Portugal não tem conseguido, com os seus próprios obreiros, conseguir tomar posse das igrejas e o pastoreio, como o irmão vê a força missionária portuguesa. Portugal hoje, os batistas portugueses hoje amam missões, fazem missões. Qual é a realidade missionária de Portugal? Eu vou dar a minha opinião, é uma opinião pessoal. Eu já sou pastor há 39 anos, nasci dentro de uma igreja batista, conheci o Evangelho dentro de uma igreja batista, e na altura a ênfase missionária, a forma como nós estávamos estruturados e organizados, é totalmente diferente da forma como hoje estamos estruturados e organizados. É num culto de missões que eu sentia chamada para o pastorado, e logo no meu primeiro ano de seminário eu ofereci-me como missionário para missões no estrangeiro. Hoje não temos como é que vamos dizer, essa ênfase missionária no seio das igrejas. As igrejas estabeleceram-se, as igrejas organizaram-se, algumas desenvolveram, fomos perdendo com o tempo a liderança do passado, que era uma liderança forte, dinâmica. A nova liderança não conseguiu encontrar-se ainda a si própria no sentido de criar um movimento missionário dentro das nossas igrejas. Se me perguntarem, há ênfase missionária no seio das igrejas portuguesas? Eu penso que talvez 10% tenha essa capacidade, tenha essa visão, tenha esse amor e tenha esse empenho, mas a maioria não. E eu penso que tem a ver com uma nova visão que a Convenção Batista Portuguesa adotou. Não sei se ela vai continuar com a mesma visão, se não. Uma parte é verdadeira, a outra parte não é verdadeira. Portanto, a nossa Junta de Missões Mundiais e Nacionais, neste caso, Junta de Missões Nacionais, nós lá reformulámos tudo e o que é que fizemos? O mesmo departamento é Missões Nacionais e Missões Mundiais. Portanto, o mesmo departamento tem as duas vertentes. Dá resposta a missões mundiais e dá resposta a missões nacionais. As missões nacionais é parceiro da direção e do grupo de trabalho que compete às igrejas abrir frentes missionárias e organizar missões. A vocação de missões nacionais é ajudar as igrejas nestas frentes missionárias com algum suporte financeiro e talvez de estímulo, não sei bem. No passado, não. Nós tínhamos uma junta de missões nacionais que ela própria estudava os campos missionários, propunha a Assembleia de Convenção a abertura
de uma frente missionária, como por exemplo aconteceu no Alentejo, ou aconteceu no Algarve, ou aconteceu nas zonas das Beiras, e então em conjunto dávamos uma resposta. Levantava-se um missionário que a Junta de Missões Nacionais, com a ajuda das igrejas, todas as igrejas, através da oferta nacional para missões nacionais, fazíamos com que fosse possível chegar lá. Hoje não existe essa visão. Portanto, a razão também porque nós enfraquecemos muito. Porque se deixarmos ao critério de cada igreja para abrir missões, ou uma frente missionária, a realidade de Portugal é esta. A média de crentes, do número de membros por igreja, está abaixo de 50 membros. Uma igreja com 50 membros não tem capacidade financeira de pensar numa frente missionária. Ela mal tem capacidade para se sustentar a si próprio no pagamento da sua renda de casa, água, luz. Não tem capacidade sequer para o salário pastoral. A razão porque os pastores que estão lá, muitos foram do Brasil, foram com sustento a partir do Brasil, ou são pastores trabalhadores, que dentro do seu tempo livre ocupam esse espaço. Também temos muito pastor que foi já aposentado, mas na casa dos 50 anos, 50, 60, como é o caso de Santarém. É um pastor que foi de São Paulo, ele aposentou-se, penso que era militar, e chegou a Portugal. Ele é um homem com 55 anos, disposto a trabalhar, e foi conduzido para a Igreja Batista de Santarém, onde está a desenvolver um belíssimo trabalho como pastor. Certo. Hoje tem algum missionário português enviado pela Convenção Batista Portuguesa para algum país, ou nesse momento não há nenhum missionário, nenhuma frente missionária? Não há nenhuma frente missionária, não há. No passado, sim, nós tivemos em simultâneo 3 frentes missionárias. Uma em França, Serra Leoa e África do Sul. Portanto, terá sido um momento de grande dinâmica missionária da nossa convenção. Nós estaríamos nos anos 80 e meados dos anos 90. Depois houve mudanças. Eu não consigo ter uma explicação o que é que aconteceu. Certo. Porque alguma coisa aconteceu. E tem a ver com as lideranças e com as visões, não é? Tem a ver com lideranças e com visões. Não temos nenhum missionário no estrangeiro. Nós damos, portanto, a nossa convenção dá ajuda através do seu departamento de missões mundiais, por exemplo, para São Tomé e Príncipe, esporadicamente, através de livros, que envia livros para São Tomé, e ajuda na manutenção de educação teológica, enviando também esporadicamente alguns pastores para fazerem essa formação. Angola, não tenho conhecimento de que haja algum trabalho direto com Angola. Com Moçambique, também não. Moçambique, estou a falar de um trabalho programado, portanto que está estruturado. Não temos. Entendi. Pastor, numa realidade como essa que o irmão acaba de descrever, o irmão se destaca como uma exceção à regra. Sua igreja hoje tem 2 cultos de manhã, o que é algo excepcional em Portugal, e o irmão tem um coração missionário, e nós gostaríamos de ouvir a respeito da sua experiência missionária. Mas antes, como foi que o senhor conheceu a Cristo e como esse encontro com Cristo, na sequência, como o irmão recebeu de Deus a convocação, a chamada divina para o ministério pastoral e missionário? Eu conheci o Evangelho, conheci Cristo como Salvador em abril de 1975. O meu passado, a minha origem é católica. Nasci numa pequena aldeia, onde toda a vida da aldeia girava em torno da Igreja Católica. Meus pais eram católicos, eu era um católico também, considerava-me um católico fervoroso, dominical, fiz todos os preceitos dentro da Igreja Católica, vivendo todos os dramas, incertezas e falta de esperança cá dentro da Igreja Católica, não é? Mas tínhamos muita dificuldade
em encarar essa falta de esperança, que tinha a ver com tudo terminava, todo o movimento da Igreja Católica terminava em missas por alma dos santos defuntos. Se tudo terminava em missas pela alma ou pela intenção dos santos defuntos, significava que quem morreu, morreu sem esperança nenhuma. Porque não sabe se está no limbo, está no purgatório, está para o céu, se ele ainda permanece no purgatório, se ele ainda permanece no purgatório, quantos anos continuaremos a rezar missas por intenção da sua alma para ver se ele alguma vez pode avançar algum degrau até entrar no céu. Esta é uma vida desgraçada, desculpem a expressão, do ponto de vista espiritual, porque não podemos viver assim. Ninguém pode viver assim. Mas também não tínhamos resposta. Era a única que existia, é a única que temos. Eu, com 12 anos, fui para Lisboa trabalhar. Acabei a escola, fui trabalhar, e no interregno, quando devia ter aí 13 anos, eu conheci o movimento que era as Testemunhas de Jeová. E com eles começámos os primeiros estudos bíblicos. Não eram estudos bíblicos, eram estudos de um conjunto de livros que eles tinham. A verdade conduz à vida eterna, paz e segurança de que fonte, o estudo da sentinela, um conjunto de atividades e de ações que visavam formar uma testemunha de Jeová. Eu permaneci algum tempo com eles, não tenho a certeza se foram 2, 3 anos. Não fui batizado no grupo, porque ele era interdito em Portugal, e os batismos do movimento, as Testemunhas de Jeová, era feito uma vez por ano na Bélgica. Na altura da Páscoa, faziam-se excursões até à Bélgica, e o resultado da evangelização, entre aspas, dos que se tornavam Testemunhas de Jeová, aderiam ao movimento, eram batizadas lá. Eu nunca cheguei a ir até à Bélgica. Pastor, interdito, era proibido as Testemunhas de Jeová batizar pessoas em Portugal? Era proibido no sentido de que eles não podiam ter casa aberta, toda a atividade deles era proibida. Toda a atividade era proibida. Não tinham salão do reino aberto, não tinham nada que pudesse... A reunião era feita de casa em casa. Chamamos nós os grupos familiares, era assim que eles viviam. Era através de grupos familiares. Não tem... Pastor Antônio, a entrevista está maravilhosa, estamos aí recebendo o seu relato, né, da sua conversão, de como o Senhor conheceu a Cristo, mas nós vamos precisar ir para um pequeno intervalo, e no bloco seguinte o senhor continua nos contando aí sobre a sua conversão. Meu querido amigo telespectador, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu te peço encarecidamente que nesse momento vá lá no YouTube, compartilha, aciona o sininho, divulga para os teus amigos, compartilha para que cada vez mais a Constante TV venha a ser conhecida e que o trabalho do Senhor seja divulgado nos 4 cantos da terra. Voltamos em seguida. Olá, queridos, voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista, essa entrevista maravilhosa e agradável com o pastor Antônio Gonçalves. Pastor Jorge Max. Então, o irmão estava compartilhando como foi o seu encontro com Cristo, né? E o irmão pode concluir como se deu a sua conversão? O meu encontro com Cristo deu-se na Igreja Batista da Parede, é uma cidadezinha perto de Lisboa. Um domingo pela manhã eu entrei na igreja para assistir à escola bíblica dominical. Tudo era novo para mim. Eu estou a usar agora uma linguagem que é comum para nós, mas que eu desconhecia, que se tratava de uma escola bíblica dominical, nem sabia o objetivo da escola bíblica dominical, mas assistia à escola bíblica dominical. Voltámos para o culto da noite às 19 horas lá na Igreja Batista da Parede, e pela primeira vez eu ouvi aquilo que nós podemos chamar uma mensagem evangélica, exposta a partir das Sagradas Escrituras, tal qual Jesus expôs. No final da mensagem houve o apelo, o pastor fez o apelo. Compreendi quem eu era, um pecador, não é? Compreendi a obra de Cristo na cruz do Calvário. O hino final tocou de uma forma tão profunda, quando o pastor fez o apelo, eu compreendi que eu deveria responder positivamente. E fui à frente, manifestando a minha decisão por Cristo.
O senhor tinha mais ou menos quantos anos, pastor? Tinha 17 anos de idade. Certo. O irmão foi em seguida batizado. E como foi a sua chamada, a sua certeza de que Deus o queria como pastor, missionário, à frente da obra de Deus? Eu fui, durante a conversão deve-se ter dado pelo mês de abril de 1974, e eu fui batizado em dezembro, no dia 7 de dezembro desse ano. Portanto, devem ter passado ali 6 meses. Sim. E a chamada para o ministério? A Igreja Batista da Parede era uma igreja muito dinâmica, muito missionária. E entende-se tão bem o meu ADN missionário. A Igreja Batista da Parede, a ela se deve a abertura de um conjunto de igrejas a partir dela própria. Numa cidade chamada Oeiras, numa outra cidade chamada Tires, numa outra cidade chamada Cascais, numa outra lá para lá de Lisboa chamada Santo António dos Cavaleiros. Portanto, era uma igreja super missionária. O seu pastor era missionário também. Ele tinha servido durante 20 anos como missionário aqui no Brasil e passou para Portugal para assumir o pastorado daquela igreja. Então manteve a mesma dinâmica. Nós tínhamos 2 grandes cultos missionários por ano. Missões nacionais e missões mundiais. Nos cultos havia o apelo, não somente para a oferta, mas consagração de vidas. Eu deveria ter cerca de 1 ano e meio de conversão quando fiz a minha decisão para servir no ministério. Na altura, o meu tempo de crente, o meu conhecimento bíblico, o meu percurso era muito pequeno. Eu mesmo me interrogava o que é que eu poderia dar. Bem, não sei, na altura eu não sabia cantar, não tenho dom para a música, não tenho dom de palavra, não tenho. Bem, vamos ver, só Deus poderá dizer no futuro, mas respondi, não é? Sim. Tinha um conjunto de carências, entre elas falta de habilitações literárias. A primeira coisa que fiz foi entrar no curso noturno, para começar a estudar. Passado 1 ano e meio, portanto eu deveria ter, entretanto, 3 anos de conversão. Entro no seminário. Ainda não tinha um nível de estudos académicos que me permitisse entrar num seminário. Mas por misericórdia e por compreensão da direção do seminário Teológico Batista de Queluz, que é o seminário da Convenção, eles aceitaram-me como aluno, assumindo eu a responsabilidade de estudar. Além de estudar no seminário, ser aluno de um curso noturno que me possibilitasse atingir o grau académico para poder também receber o meu grau quando terminasse os meus estudos no seminário. Portanto, tudo isto foi uma luta longa, mas muito agradável. Uhum. Eu tive a oportunidade, quando missionário, de ensinar durante os 3 anos e meio teologia sistemática lá em Lisboa, nesse seminário de Queluz, onde o irmão estudou. Um local muito de formação de pastores, sim, né? Os seminários hoje perderam muito a visão, sim, de casa de profetas, né? Os seminários estão virando institutos de teologia, ciências da religião, e o coração e o ardor missionário e a perspectiva pastoral estão desaparecendo. Não. E isso vai gerar falta de pastores muito em breve. Graças a Deus, aqui no Brasil tem outros seminários que não perderam essa visão. Mas, pastor, uma vez que o irmão concluiu o seu curso, o senhor foi pastorear, o senhor foi direto para o campo missionário. Como foi a sua experiência? Portanto, eu acabei os meus estudos, eu era aquilo que nós chamamos em Portugal auxiliar do pastor da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Caldas da Rainha não tinha pastor. Era um pastor que ia lá de Lisboa até Caldas, deverão ser cerca de 80, 90 quilómetros, uma vez por mês, para administrar a ceia do Senhor. Todo o outro trabalho, escola bíblica dominical, culto, preparação para batismo, evangelização, programas, era da minha responsabilidade. E foi exatamente o trabalho na Igreja Batista de Caldas da Rainha, foi a minha carta de apresentação para o momento em que eu me pude apresentar como candidato para
ser missionário em África. Foi através do trabalho em Caldas da Rainha. Em qual país da África, pastor? Portanto, eu estive na África do Sul, na cidade de Joanesburgo. Tinha a responsabilidade de pastorear uma igreja portuguesa, a primeira igreja batista portuguesa de Joanesburgo, e simultaneamente visitar e ajudar Moçambique. Moçambique, na altura, encontrava-se em guerra civil, e era preciso providenciar em Joanesburgo um conjunto de coisas, alimentos, roupas, esferográficas, tudo o que nós pensarmos que é útil para sobrevivermos, precisávamos levar para Moçambique. Então esta era a nossa missão. Pastor, como foi a realidade do seu sustento? Foi difícil? O irmão passou privações? Ainda era solteiro? Já estava casado? Eu ainda era solteiro quando fui para o campo missionário. Portanto, já agora fazer aqui um parênteses, que é o seguinte: a África do Sul, a primeira igreja batista portuguesa da África do Sul, faz-me diretamente o convite a mim, não é? E eu achei por bem que não deveria desprender-me da Convenção Batista Portuguesa, nem das igrejas de Portugal, quando fosse para a África do Sul. Portanto, eu deveria ficar ligado. E então falei com o presidente da Junta de Missões Mundiais, o pastor Abel Pego, para que, se fosse possível, me adotassem como missionário. Eu ia pelo convite de uma igreja, era uma igreja batista, estava lá um pastor formado em Portugal, consagrado em Portugal, reconhecido por todos os pastores, mas eu precisava de ficar ligado a Portugal. Então a Junta de Missões adotou-me como missionário também. Então eu fui na qualidade de missionário da Junta de Missões Mundiais. Mas a carência financeira era extremamente grande, porque quando eu cheguei a Joanesburgo, ela não tinha capacidade para pagar, mesmo que fosse muito pouco. Estamos a falar na altura de 300 randes. Não conseguimos transferir hoje o dinheiro de lá para cá, mas não dava para sobreviver. Não dava para sobreviver. Então, o que é que a igreja fazia? Uma escala de jantar. Eu hoje ia jantar à casa de um irmão, amanhã ia jantar à casa de outro irmão, vinham buscar, e assim, 7 vezes por semana, eu ia a casas diferentes. Não é? Depois, quando casei, a coisa complicou-se muito. Houve alturas em que, por exemplo, lembro-me uma vez em que alguém me deixou uma cesta básica lá à porta. E, na realidade, nós não tínhamos nada. Aquela cesta básica foi a resposta de Deus para alguém que iria passar fome até ao final do mês. Portanto, era muito difícil. Porque depois também nós tínhamos que ajudar os irmãos que vinham de Moçambique para tratamento médico em Joanesburgo. Éramos nós que íamos buscar ao aeroporto, éramos nós que o recebíamos em casa, e nós não tínhamos a mínima condição de dormir assim, de alimentação não. Não tínhamos condições. Então tivemos muita dificuldade. Mas Deus sempre nos ajudou e esteve connosco, e foi um tempo muito abençoado, muito agradável. Sim. Quanto tempo o senhor passou na África do Sul? Eu tive 6 anos na África do Sul. 6 anos. 6 anos. 2 solteiro e 4 como casado já. Pastoreando a igreja, evangelizando portugueses na África do Sul, evangelizando também o povo da África do Sul? O da África do Sul. Principalmente nós estávamos entre o povo de língua portuguesa, entre eles os mineiros, e também tínhamos um trabalho muito interessante e muito envolvente, que era o campo de refugiados. Como Moçambique estava em guerra, os moçambicanos fugiam para território sul-africano e entravam junto ao Kruger Park. E as igrejas batistas de língua portuguesa, a União Batista da África do Sul, a Aliança Batista Mundial, organizou-se de forma a que mensalmente fizéssemos chegar donativos no valor de $30.000 por mês para sustento. Porque havia um ponto que era onde nós recebíamos, era onde recenseávamos os que chegavam. Todos os refugiados chegavam, tomavam banho, tinham alimento, permaneciam ali durante 3 dias e eram depois conduzidos para campos de refugiados. Foi dos tempos mais dramáticos que talvez eu tenha vivido, porque eles tinham que atravessar o Kruger Park. Kruger é um parque natural, ainda que de grandes dimensões, mas cercado, cheio de animais selvagens.
tudo o que é animal selvagem africano, nós encontramos ali. E muita mãe perdeu o bebê, perdeu filhos, comido pelos leões. Pastor, e com toda essa dificuldade no campo, o senhor chegou em algum momento a pensar em desistir? Não, graças a Deus, não. Não, porque também senti que no momento certo Deus sempre enviava alguém. E um testemunho que há bem pouco tempo pude dar foi: Deus sempre enviou em todas as igrejas uma mãe para estar ao meu lado. Quando estive em Caldas da Rainha, tinha lá uma irmã, lavava-me a roupa, dava-me alimentação, era um filho dela, tratava-me como filho. Quando fui para a África do Sul, encontrei essa mãe também. Portanto, nesse aspecto eu poderia passar muita dificuldade, mas sentia-me protegido. Então, eu fico, pastor, motivado, né, e o coração edificado ao ver um jovem, né, indo para o campo, sem um sustento adequado, mas o irmão se manteve firme, fiel. Muitos hoje querem sair do seminário e entrar em igrejas prontas, com sustento todo pronto, e não sabem o que é, muitas vezes, lutar para o crescimento de uma igreja que dê condições futuras ao pastor. Não é? Isso aconteceu comigo, aconteceu com o irmão, e Deus forja pastores nessa fornalha. Exato. O irmão passou por uma grande prova. E depois de África do Sul, como o senhor foi para Moçambique? Como se deu essa transição? Durante o tempo que eu estava ali em Moçambique, na África do Sul, eu tinha a responsabilidade, perante a Convenção Batista Portuguesa, de fazer visitas, sempre que fosse possível, 2, 3 vezes por ano para Moçambique, para ajudar. E ajudávamos no ensino teológico, ajudávamos na manutenção, principalmente do pastor da primeira Igreja Batista de Maputo, ajudando. Na altura não havia nada. Só quem conhece a história de Moçambique e sabe que tudo funcionava dentro da cidade. Mas se havia 1000 lojas, penso que aqui também chamam lojas, de comércio, sim, abertas, só uma tinha produto para venda, que era a loja franca, onde só se comprava com dólar ou rand. Tudo o resto estava aberto para freguês ver, mas não havia nada para vender. Portanto, foram tempos estranhos e difíceis até acabar a guerra. Então, o pastor Bento Matus não tinha como se deslocar para dar assistência às missões, porque não se vendia gasolina em Moçambique. A gasolina que existia ou era para carros do Estado, ou era para transportes públicos, ou para quem tivesse transportes que da África do Sul traziam a mercadoria, a alimentação, porque Moçambique não produzia nada, absolutamente nada, porque a guerra era a partir do mato, ao encontro das cidades. Então foi um tempo muito estranho e muito difícil, de muita fome, de muita carência. Então, nós tínhamos esta responsabilidade de fazer esta ponte entre Portugal, Moçambique, África do Sul, neste triângulo, dando ajuda, passando relatórios, pedindo, encontrando uma forma de responder ao pastor Bento Matus por causa da gasolina. Encontramos alguém que lhe pudesse fornecer um bidon de 100 litros de diesel para ele ter com que fazer o trabalho. Tudo uma luta. E como se deu, então, a transferência definitiva, a saída do campo sul-africano para Moçambique, pastor? Portanto, tudo isto se deve a mim. Eu regressei em 1990 a Portugal para um período de férias. Eu estava no campo missionário desde 1984. Em 1990, 6 anos depois, eu voltei para um período de férias. Ao chegar a Portugal, eu sou informado que o presidente da Junta de Missões Mundiais se vai deslocar num ano sabático para o exterior, para os Estados Unidos. Eu fiquei ali entre um presidente interino e a necessidade de se tomar um conjunto de decisões.
Já que eu estava livre, havia uma igreja que ficou sem pastor, que é a Igreja Batista de Leiria, onde eu me encontro hoje. Então eu fui para um pastorado interino, até poder regressar ao campo missionário. Já que eu tinha deixado na África do Sul os cães, os gatos, tudo que fazia parte da casa, a mobília, tudo ficou ali à espera que nós pudéssemos voltar para transitar para Moçambique. Por razões várias. Mas tem a ver, talvez com esta forma muito portuguesa da nossa convenção funcionar, que é a desorganização. E a desorganização, ela em qualquer setor, gera frutos que não são os melhores. Não é? Pastor, vamos precisar fazer mais um intervalo e agradecemos a você que está conectado em nosso canal Constante TV. Se você ainda não está inscrito, aproveita esse intervalo, liga para um parente seu, adiciona aí no seu canal e se inscreva. E nós queremos que você também nos ajude a divulgar a Constante TV e o programa Missões em Revista. Voltamos em seguida. Olá, querido, voltamos para o terceiro e último bloco deste programa, essa entrevista agradável com o pastor português Antônio Gonçalves. Pastor Jorge Maxi. Então, pastor, nós estamos assim aprendendo e nos alegrando e nos deliciando aí com o seu testemunho. O irmão voltou da África, foi para Leiria interinamente, se tornou pastor. Me tornei pastor da igreja, é verdade. Passados talvez um ano, achámos que o interino já era longo e nós e a família precisávamos de assentar. Pois já, portanto, era eu, a Dina, tínhamos já uma criança, estávamos em casa dos meus sogros, não podíamos prolongar as incertezas. E então a igreja fez-nos um convite, a Igreja Batista de Leiria, e eu aceitei o convite. E o senhor já está lá há quanto tempo? Há 33 anos eu sou pastor de Leiria. Então, para quem foi para um pastorado interino, 33 anos é verdade. É um tempo muito bom, né? Pastor, e aí, como ficou a realidade, o seu coração missionário, o campo africano, como se deu o seu contato com Moçambique, para nós entrarmos então no projeto do orfanato, como se deu essa frente missionária da Igreja de Leiria em Moçambique? Deus coloca... Há coisas que nós não conseguimos explicar muito bem. Deus trabalha de forma que nós às vezes não conseguimos explicar, porque não se deve a nós o milagre das coisas como acontece. Sei que passado um ano de eu me ter fixado em Leiria, de ter ganho confiança com os irmãos me terem conhecido, fiz uma proposta à igreja que adotasse a província da Zambésia como seu campo missionário. E nós adotássemos, já que estava a chegar um pastor para desenvolver um trabalho pioneiro na província da Zambésia, que era o pastor Nicolau Seferino, que a Igreja Batista de Leiria o assumisse como seu pastor autóctono e o sustentasse durante o tempo que fosse necessário. Nós estávamos em guerra, a vida acontecia só na cidade e havia os campos de refugiados. E Deus deu visão àquele jovem, pastor acabado de consagrar há pouco tempo, para ir para os campos de refugiados e lá permanecer e fazer o trabalho de evangelização e formação de pastores. Enquanto tem todo o tempo livre do mundo, 24/24 horas, estão no campo de refugiados. Dão-se as primeiras conversões, formam os primeiros pastores, e em 1994, quando a paz é estabelecida, cada um regressa à sua cidade, à sua aldeia de origem. Ao regressarem à aldeia de origem, levam o Evangelho. Então houve uma explosão. Aquilo que nós podemos chamar um mini-avivamento na Zambésia. De um momento para o outro passaram para quase 500 igrejas e missões. Mais de 25 mil membros. De um momento para o outro. Então, a Igreja Batista de Leiria ficou então com esta responsabilidade de ajudar
na formação teológica dos pastores, ajudar a comprar alguns terrenos, ajudar o pastor a construir a sua casa, lá na cidade, porque ele não tinha, na cidade de Quelimane, que é a capital da Zambésia, e levarmos fizemos o projeto de sementes, semente de couve, de nabo, de repolho, de cenoura, de pepino, de abóbora, para que eles diversificassem as suas culturas e a sua alimentação. Bíblias, também comprámos centenas e centenas de Bíblias para ser distribuída principalmente pelos pastores, porque muitas vezes, como é que nós encontrávamos o pastor de uma igreja que estava numa aldeia? Primeiro, sabia ler. Segundo, tem Bíblia. É o único que sabe ler, é o único que tem Bíblia, é o pastor, é o líder da comunidade. Era tão simples como isso. É muito difícil. Então ele se tornou missionário autóctone da Igreja Batista de Leiria, nos campos de refugiados. Sim, o pastor Nicolau. Sim. O Nicolau, ele fez um belíssimo trabalho, este Nicolau. Então, a Igreja Batista de Leiria continuou a ajudar. Por exemplo, tínhamos os evangelistas e os pastores que andavam a pé para dar apoio a um conjunto de igrejas. Então comprámos, na altura, 130 bicicletas para oferecer aos pastores e aos evangelistas que tinham missões. Pastores que não tinham missões, tinham só a igreja local, não recebiam a bicicleta. Mas os outros eram contemplados. Primeiro, era justo que assim fosse. Segundo, era um estímulo. Além das Bíblias, as concordâncias, os dicionários portugueses, material didático, tudo o que nós possamos pensar, roupa, tudo. Que bom. E não tinha ninguém acima do peso, né? Ou andando de bicicleta ou caminhando, né? Isso. Os pastores missionários faziam o trabalho. Pastor, além, então, dessa frente missionária evangelística belíssima, né? A visão da Igreja de Leiria que Deus deu através da visão que o próprio Deus lhe deu de investir, de equipar, não é? Os missionários e obreiros. Como foi que começou o projeto do orfanato? O projeto do orfanato fazia parte das dificuldades que o pastor Nicolau Zeferino sentia lá na Zambésia. Porque, por exemplo, junto do hospital de Quelimane, ou junto das clínicas que existiam, nós chamamos clínicas, são pequenas frentes onde o Estado abre, chamam hospitais, mas para nós não chega a ser uma clínica, porque não tem condições. Praticamente a sua capacidade é apoiar no parto, as maternidades. Agora começou a desenvolver um pouco mais. Então, quando os pais ou as mães morriam na clínica, nesses espaços, ou no hospital, as crianças ficavam ali em volta. Os órfãos ficavam ali em volta. Por outro lado, até nós tínhamos pastores que faleceram e os filhos ficaram à deriva. Filhos pequeninos, não é? Então o pastor Nicolau desafiou-nos, a nós, a Igreja Batista de Leiria, a que pudéssemos pensar num orfanato. Então foi o grande desafio que nós abraçámos, foi, em primeiro lugar, falarmos com as autoridades de Moçambique, dizendo que as igrejas da Zambésia tinham este programa, este plano, e eles disseram, ok, sim senhor, é uma grande necessidade que nós temos em Moçambique, porque na altura a esperança média de vida eram 38 anos. A esperança média de vida em Moçambique. Muito baixa, né? Exato. Quando o HIV começou a alastrar em força na África do Sul, Botsuana, Rodésia, que agora é o Zimbábue, Moçambique, houve localidades que quase desapareceram. Por causa... Morriam-se muito rápido e muito cedo. As empresas multinacionais que iam para a África tinham dificuldade em investir nos seus colaboradores ou trazê-los à Europa para lhes dar formação, porque morriam muito cedo também. Por causa do HIV, desapareciam. Entre aspas, era um investimento sem retorno. Então, tempos muito difíceis. Então começámos à procura de onde vamos construir o orfanato. Encontrar um terreno. E entre várias, graças a Deus, que houve terrenos que nós vimos que não comprámos.
porque viemos para um terreno muito bom, que fica a 10 km da cidade que é Quelimane, a maior cidade da Zambésia, e tem duas grandes vantagens aquele terreno. Quelimane é a capital? É a capital da Zambésia. É a cidade, capital da Zambésia. Zambésia é a província. E então, nós ficámos a 10 km desta cidade e tem energia elétrica. Isto em África, fora das cidades, ter um espaço com energia elétrica é um milagre. Por outro lado, passa também uma conduta de água, perto, que fornece a cidade de Quelimane. Não sendo uma conduta que fornece, como é que é dizer, de uma forma constante, mas ainda fornece alguma água, porque a cidade de Quelimane cresceu de tal maneira que a conduta hoje não tem capacidade de oferecer água aos habitantes. Portanto, todos pode viver num 7º andar, tem que ter cá em baixo um tanque em plástico para durante a noite a água é conduzida e tem que ter um motor que lhe leve a água para o 7º, 8º ou 9º andar. E durante o dia a água não corre. Mas pronto, pelo menos nós temos alguma água. Temos um poço, construímos uma cisterna com uma capacidade para 80 mil litros de água. Nós conduzimos água quando chove. A água da chuva, a partir dos telhados, é conduzida para essa cisterna e temos autonomia absoluta de água. Então encontramos esse terreno. Compramos esse terreno. Tem cerca de entre 7 e 10 hectares. Nós ainda não temos a certeza qual é o tamanho do terreno, mas tem boas dimensões. Então começámos depois o projeto. Como é que nós o vamos construir? Que tipo de casa é que nós vamos construir? Primeiro, chegamos à conclusão que construir pavilhões, um pavilhão para meninas e um pavilhão para meninos, não dava. Então, o ideal era construir casas onde nós tivéssemos as crianças acompanhadas por uma mamã. Lá chamam titias. Pudesse tomar conta delas, ajudasse a tomar conta da roupa, ajudasse a deitá-los, a levantá-los, levar a roupa, a alimentação, a escola, os deveres de casa. Portanto, estamos a trabalhar, a falar do TPC, Trabalhos para Casa, que vem da escola, um conjunto de coisas. Acabámos por mandar todo este material de Portugal, mandámos 7 containers dos grandes, de 40 pés, com todo o material lá dentro. Nós em Moçambique só tivemos que construir as lajes onde íamos colocar as casas. Então, levou muito tempo, muito problema pelo caminho, mas construímos a aldeia. Um dia eu e o irmão Carlos Conceição, chegámos ao aeroporto de Maputo para subir para Quelimane e tínhamos um problema gravíssimo. Não tínhamos como levantar os 7 contentores do Porto Marítimo. Tinha havido mudanças a nível da administração, passou da administração pública para a administração privada, passou do manual para o eletrónico. Então, todo aquele tempo, havia uma dívida ao Porto Marítimo da estadia dos contentores, 15 mil euros. O irmão que ia comigo quase começou a chorar, porque o projeto estava dado quase como perdido. E de um momento para o outro, Deus levantou pessoas, um conjunto de portugueses, na cidade de Maputo. Eu não sei o nome de nenhum, nem sei quem são. Adiantaram-nos 15 mil euros naquele dia e nós pudemos levantar os contentores, pudemos chegar a Portugal e depositar na conta deles o dinheiro que eles nos emprestaram em Moçambique. E assim Deus fez aquele milagre que salvou o projeto missionário. Caso contrário, nós não tínhamos capacidade financeira. E hoje, como é o nome do orfanato, pastor? Portanto, o orfanato chama-se Aldeia Betel. Quantas casas tem? Tem 10 casas, temos as 10 casas, o refeitório, a cozinha, a casa missionária, temos uma biblioteca, temos igreja e temos um escritório maior do lado de fora. Então os irmãos não optaram por aquele conceito tradicional de um galpão para muitas crianças, não. Fizeram casas-lares. Casas onde pudéssemos ter 8 a 10 crianças e uma mamã. Ok.
algo mais pessoal, algo mais contato mais pessoal, mais íntimo, né? Exato. E hoje, quantas crianças estão lá, pastor? Neste momento estão 52 crianças no orfanato, a tempo integral. O orfanato toma conta das crianças a nível da dormida, alimentação, escola, roupa, saúde, tudo. São nossos filhos. Nós somos os pais, tomamos conta deles como que sejam nossos filhos. Esse ministério é da Igreja de Leiria, tem outras igrejas em Portugal, ou a convenção participa, ajuda? O Departamento de Missões Mundiais participa com uma oferta anual. Eu não sei agora qual é a oferta que ele nos dá anualmente. Temos 4 igrejas que cooperam connosco, talvez num total por mês 700 euros, por aí assim. São as ajudas que nós temos. Tivemos um parceiro muito bom, tivemos a ajuda aqui de Manaus, não é? A partir da ajuda do pastor Max, não é? Através de uma família da igreja, foi brilhante, deu para resolver questões que estavam pendentes e não sabíamos como resolver as questões que estavam por ali, não é? E tínhamos a ajuda de uma igreja dos Estados Unidos que nos ajudou a comprar o terreno, só que entretanto ficámos sem, durante o tempo do Covid, o pastor que era nosso parceiro faleceu e a colaboração morreu aí também. Pastor, louvo a Deus pela vocação, pela sua paixão pelo Senhor, pela obra missionária. É fácil ser acomodado, cruzar os braços, estar ali na igreja, pastoreando um grupo reduzido de pessoas, quarta-feira, domingo, uma vida, eu diria, tranquila diante da agitação do nosso mundo, mas o irmão escolheu para seguir a vocação missionária bíblica, levar a sua igreja a ser uma igreja dinâmica, uma igreja que serve a Deus. Louvado seja Deus, e eu espero em Deus que a parceria da nossa igreja Batista de Constantinópolis com a Igreja Batista de Leiria se estreite, aumente, de modo que hajam frutos lá em Moçambique, haja apoio para que essas crianças sofridas, órfãos, sem pai, sem mãe, largadas, maltratadas, algumas delas, né, que chegam, só o irmão que vê com seus próprios olhos pode descrever como muitas delas chegam para serem abrigadas. Então, louvado seja Deus, muito obrigado por estar conosco no podcast Missões em Revista, né, Giovana? Isso, o pastor no começo falou Missões em Verdade, mas o certo é Missões em Revista. Pastor Antônio Gonçalves, estamos chegando ao final de mais um programa, queremos agradecer a sua participação. Pastor, caso o nosso telespectador ele queira conhecer um pouco mais sobre esse seu trabalho em Moçambique, caso ele queira investir também nessa obra, gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse as mídias sociais para que as pessoas pudessem acompanhar esse trabalho seu. Sim, senhor. Eu posso deixar com o pastor Jorge Max todas essas orientações, e qualquer ajuda pode ser através da Igreja de Constantinópolis, não há problema. Pastor, nós vamos colocar agora, né, na tela, todos os que desejarem verão agora aí nas tarjas, todas as redes sociais, o nome da sua igreja, o site, enfim, nós colocaremos agora mesmo as informações e todos terão acesso para poder participar. Isso. Pedimos também ao senhor, já no final do programa, que o senhor deixe uma palavra de incentivo para aquele jovem, para aquele irmão que, mesmo já estando numa idade avançada, 40, 50 anos, o coração está ardente para ir para o campo missionário. Exato. 40, 50 anos é garoto. É garoto ainda? Eu sou adolescente. Todos podemos ser missionários. Os jovens, o grande desafio para os jovens é que todo jovem batista, antes de casar, ele pudesse dar pelo menos 3 meses no campo missionário. Se fosse aqui no Brasil, eram 6 meses.
todos terem uma experiência missionária, com a ajuda da sua igreja local, com a ajuda e orientação do seu pastor. Era excelente. Mudávamos o país e a visão do país, porque estes jovens vão ser os futuros membros da igreja, os futuros diáconos, futuros professores da Escola Bíblica Dominical. Se eles tiverem esta visão missionária, vão revolucionar este país. Então, as pessoas estão reformadas, aposentadas, pois também têm uma oportunidade única que Deus lhe concede. Pode ser no campo missionário. A única coisa aqui é dispor só de algum dinheiro para a viagem. Se for para Moçambique, se for para o orfanato recebe-o, dá-lhe a comida, a dormida, a alimentação, a estadia, não tem problema nenhum. Vai buscá-lo ao aeroporto, vai levá-lo ao aeroporto, não tem problema nenhum. Muito obrigado, pastor. Chegamos então, querido telespectador, ao final de mais um programa Missões em Revista. E a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 24, 14, ela nos revela: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Esse é o nosso objetivo, através dos missionários, de anunciar a palavra de Deus, para que em breve o nosso Senhor Jesus Cristo possa vir buscar a sua amada igreja. Um grande abraço e até o próximo programa, se assim Deus permitir.